Em 2013, eu descobri um nódulo na mama esquerda durante os meus exames de rotina. Tinha menos de 1 centímetro. Era menor do que um grão de arroz. E, para mim, sequer era palpável. Eu levei aquele exame para o médico e ele me disse, olha, é muito pequeno, tem contorno regular, tem tudo para ser benigno, fica tranquila. O meu consciente ficou tranquilo, eu, inclusive, saí de férias. Mas o meu inconsciente ligou uma luzinha na minha cabeça, porque a minha família tem um histórico exageradamente grande de cânceres. 6 meses depois, eu repeti o exame por conta própria e o nódulo tinha dobrado de tamanho. Eu voltei para o médico e ele me disse, ainda muito pequeno e morfologicamente é benigno. É claro que o meu inconsciente não me deixou em paz. Uns 2 meses depois, eu procurei um outro especialista e, embora ele também achasse que fosse benigno, eu insisti por uma biópsia. Em janeiro de 2014, eu recebi o diagnóstico. Era um tumor maligno. Ups, desculpa. Ups. Então, eu voltei para o médico e, enquanto ele me explicava quais eram os próximos passos, eu tive uma crise de choro, porque eu já tinha experiência em tudo que ia acontecer. Dos muitos casos de câncer da minha família, eu acompanhei muito, muito de perto o de 2 primas muito queridas e de uma tia. E fora da minha família, eu também acompanhei o de uma grande amiga. Então, eu já sabia o que estava por vir. Eu sabia que a minha vida ia virar do avesso, eu sabia que a minha rotina ia virar um suplício, que eu iria sofrer como aquelas pessoas que eu acompanhei e que a minha família iria sofrer como eu sofri. E talvez se traumatizassem como eu me traumatizei com aquelas histórias. E aí, voltando para casa, eu comecei a pensar, poxa, a minha vida toda eu sempre achei que aquelas histórias poderiam ter sido menos dolorosas se aquelas pessoas que tivessem em tratamento, que estavam em tratamento, e as outras ao redor delas, inclusive eu, tivéssemos tido uma outra forma de encarar o câncer. Eu não sabia que forma era essa, eu não tinha ideia. Mas eu achava que tinha que existir, porque a vocação do ser humano é procurar a felicidade. Por mais difícil que seja a situação, por mais dolorosa, o ser humano, mesmo que inconscientemente, vai tentar ser feliz. E por isso eu achava que sim, tinha que ter uma forma diferente de encarar o câncer. E aí foi quando deu aquele estalo, aquela ideia. Tá, e se eu usar o meu câncer, essa minha chance, esse meu momento com câncer, para fazer aquilo que eu acho que deveria ter acontecido no tratamento daquelas pessoas. Eu não sabia o que era aquilo, mas eu queria tentar, e aquele era o meu propósito. Meu tratamento estava começando naquele momento, com aquele propósito. E acreditem, eu não tive mais necessidade de chorar. Aquela crise de choro em frente ao médico foi a primeira e a última até hoje. Eu não tive mais vontade de chorar. E aí tá, vamos começar. Foi dada a largada, eu fiz a cirurgia para retirar o nódulo, junto com a parte da mama, e em seguida o meu médico me encaminhou para um oncologista, para começar a químio. Embora o meu câncer fosse recente, fosse precoce, eu tinha um histórico familiar que justificava um tratamento completo, de quimioterapia, radioterapia, medicações pesadas e por aí vai. E aí a minha experiência me disse, vai começar. É agora que o mundo vai continuar girando e eu vou ter que descer e pausar a minha vida. É agora que eu vou deixar os meus objetivos de lado, eu vou deixar a minha alegria de lado, eu vou abdicar de muita coisa. Mas eu não queria abdicar de nada. Eu estava doida para viver muita coisa, eu estava na melhor fase da minha vida quando esse câncer apareceu. E eu, vou começar a colocar meu plano em prática, vai ser no trabalho. Eu sou da área de TI. Na época, eu trabalhava numa empresa, eu convivia com quase 100 pessoas diariamente, e eu estava desempenhando um papel de liderança. Eu sabia do impacto do meu tratamento, que o impacto do meu tratamento na minha equipe poderia ser alto. E aí eu cheguei para a minha equipe e disse, gente, eu vou começar uma quimioterapia, eu vou perder o cabelo, mas eu vou perder principalmente a minha imunidade.
eu vou ter que usar máscara, eu não vou poder ter contato direto com pessoas doentes e eu vou faltar com muita frequência, porque a rotina do tratamento é muito longa. Mas isso não quer dizer que eu não vou estar aqui disponível e que eu não esteja comprometida com os objetivos do grupo. O meu corpo está em tratamento, mas a profissional está aqui a carga toda, ela está empenhadíssima e está com muita gana de trabalhar e de ver as coisas acontecerem. Mas eu preciso da ajuda de vocês para funcionar. E funcionou. Aquilo me surpreendeu, nem eu imaginava aquilo, porque, embora todo mundo tivesse muito cuidado com as minhas necessidades físicas, o nível de engajamento profissional ainda era muito alto. Em nenhum momento eu me senti menos profissional, ou senti que as pessoas me achavam menos profissional. Aquela foi a minha primeira vitória, saber que eu não precisava abdicar disso, do meu trabalho, da minha identidade profissional. O próximo passo era me preparar para os efeitos colaterais da quimioterapia. Eu ia perder cabelo, ia perder cílios, sobrancelhas, ia ficar com a pele esverdeada, ia acontecer muita coisa. E eu estava pronta para isso? Eu estava pronta para perder a minha identidade como mulher, talvez perder a minha autoestima, a minha vaidade, perder, quem sabe, até a minha identidade sexual durante o tratamento. E, de novo, aquele pensamento, por que a mulher precisa abrir mão da vaidade? Por que a pessoa, e principalmente a mulher, precisa abrir mão da vaidade durante o tratamento? Eu não falo daquela vaidade em que a gente se compara às outras pessoas e exibe aquilo que a gente acha que tem de superior. Eu falo daquela vaidade que surge quando você está satisfeito com a imagem que você tem de si mesmo e não tem problema em expressar isso. Era essa vaidade. E aí eu pensei, tá, vamos atrás. O que é que tem por aí para as mulheres que estão em quimioterapia e estão vendo o seu corpo se transformar, se modificar? Você se olha no espelho e não se identifica mais como antes. E eu comecei a pesquisar e eu encontrei muita coisa produzida por mulheres que estavam em quimioterapia e estavam pensando as mesmas coisas que eu. Cuidar da vaidade, cuidar da autoestima. Era uma coisa que deveria ser óbvio, mas caiu a ficha para mim também de que se aceitar, cuidar da autoestima, não era mais pecado. Não era mais estranho como eu lembrava que era e como muitas pessoas achavam também que tinha que ser. E eu encontrei livros, eu encontrei blogs, eu encontrei vídeos com tutoriais de amarração de lenços, de maquiagem, de nutrição, textos sobre a sexualidade da mulher durante a quimioterapia, durante o câncer. Eu encontrei muita coisa produzida, muita coisa de qualidade. Eu encontrei, inclusive, humor naquilo. Tem blogs de maquiagem, eu encontrei, inclusive, humor naquilo, que era o que eu muito queria. Eu sou uma pessoa bem-humorada, eu precisava de humor na minha vida, eu não queria abrir mão do humor. Esse blog era um dos meus preferidos, ele tinha uma seção só de maquiagem e a tag dessa seção era cara de minhoca. É assim que a gente se sente. Cara de minhoca, cara de tartaruga, cara de lagartixa. É essa visão que a gente tem quando se olha no espelho. E eu, encontrei humor nisso. E aí veio aquele pensamento, tá, e agora, como é que eu faço isso acontecer? Ah, desculpa. Não sei se fui eu. Obrigada. Como é que eu faço isso acontecer? Tá, eu tenho que romper com aqueles estereótipos de beleza que eu estava acostumada a seguir. Eu tenho que fazer uma coisa que o feminismo já tinha me ensinado, mas eu ainda não tinha aprendido de verdade. A autoaceitação. A aceitação do seu corpo, como você é. E o questionamento dos estereótipos. E eu vou romper com os estereótipos. E eu vou me redescobrir. Seja lá o que for. Vamos ver o que é que vai dar. Então, o cabelo começa a cair 18 dias depois da primeira quimioterapia. Isso é comprovado cientificamente e tudo. Os blogs também já tinham me avisado. 18 dias depois da minha primeira quimio, os cabelos começaram a cair de tufo. E aí eu fui para o salão de beleza, cortar o cabelo. Enquanto a cabeleireira... Desculpa. Poxa, não sei usar isso aqui. Enquanto a cabeleireira tirava o meu cabelo, né, raspava a minha cabeça, algumas pessoas ao redor choravam com aquela cena.
Eu não conseguia tirar o meu sorriso do rosto. Eu estava numa alegria, porque o que passava pela minha cabeça era: gente, eu vou passar por um processo de autoaceitação, eu vou me redescobrir. Eu era uma lagarta até agora e eu estou começando o meu processo de transformação. Deu uma euforia pelo começo, pela nova fase que eu ia viver. Não a fase ruim, mas a fase boa. Eu ia me descobrir como mulher, me redescobrir, independente do câncer. Era uma coisa que eu ainda não tinha experimentado antes do câncer, e eu estava experimentando naquele momento. Essa aqui é a primeira foto, depois que eu raspei a cabeça, eu chamo de look arara, porque é muito colorido, muito mais colorido do que eu costumava usar. Eu tive que reaprender a me vestir de novo. Mas, em minha defesa, eu estava muito colorida dentro de mim. A euforia de me descobrir de novo estava me contagiando. Eu queria alegria, eu queria saber o que é que me servia a partir daquele momento. E eu estava realmente curtindo, eu estava me divertindo. Essa outra foto aqui é no trabalho, já um look mais comportado, né? Eu não tinha mais cílios e sobrancelhas. Essa sobrancelha aí eu aprendi a desenhar num blog. Mas olha, não ter cílios e não ter sobrancelha não estava me incomodando, porque eu estava super bem com o meu corpo. Eu estava bem com a minha aparência, mesmo uma aparência diferente, mas eu estava bem. Estava funcionando o processo de autoaceitação. Estava me fazendo um bem imenso, não só para mim, mas para outras pessoas ao meu redor. No dia 8 de março daquele ano, era o Dia Mundial de Combate ao Câncer. E aí algumas colegas disseram: olha, traz teus lenços para a gente ver. Eu levei os lenços, deixei numa mesa, fui para uma reunião. Quando eu saí, todos os lenços estavam espalhados, todo mundo pegou um lenço, quem não conseguiu o lenço colocou uma camiseta na cabeça. Os meus colegas sabiam que data era aquela e eles estavam tão impressionados com uma forma diferente de viver o câncer que eles queriam mostrar para outras pessoas, queriam divulgar aquilo nas redes sociais. Então não foi uma iniciativa minha, foi deles. Eles também queriam comemorar comigo a nova forma de encarar o câncer. E aí, aquela coisa da autoaceitação teve mais impacto na minha vida. Eu nunca me senti tão bonita. Eu nunca senti que o meu corpo estava tão em harmonia. Era uma coisa tão doida que às vezes eu passava na rua e as pessoas me lançavam assim os olhares e eu, gente, imagine se eu tivesse cílios. Assim, tinha umas coisas que eu, poxa... Obrigada. E eu comecei também a namorar durante a químio. E não era um namoro cujo foco era o tratamento. O foco do nosso namoro eram as afinidades em comum e o humor. A gente ria de tudo, inclusive e principalmente do tratamento. Era muito divertido. Até hoje mesmo ele me disse: poxa, eu queria estar aí para eu te passar, para eu dar o meu depoimento sobre como é bom estar ao lado de uma pessoa bem-humorada numa situação daquelas. Parecia até que ele estava sofrendo mais do que eu, né? E eu estava numa boa. E eu estava falando aquilo e eu estava realmente feliz com a minha aceitação da minha imagem. E é claro que muita gente pensou: poxa, pobrezinha, ela está no processo de negação, ela está no processo de barganha. Eu pensei isso também, algumas vezes. Mas durante o tratamento eu também elaborei isso. Trabalhei isso na terapia. E depois de um tempo, eu e a minha terapeuta, nós chegamos a uma conclusão. Em nenhum momento eu neguei que ainda doía. Eu neguei que aquele processo era difícil e que a minha vida estava entregue ao destino. Eu não sabia o meu futuro, nada estava sob controle. E aquilo doía, é verdade, mas o que eu queria era me apaziguar com aquela dor. Eu queria encontrar uma forma de me sentir em harmonia com aquela dor. Então, não houve um processo de negação, nem houve um processo de barganha. Houve um outro nível de aceitação, o de aceitação da dor e de entendimento daquela dor. E outra coisa que aconteceu durante o tratamento, teve uma vez que eu estava no shopping e eu encontrei uma conhecida.
Primeiro, ela já ficou surpresa por encontrar uma paciente oncológica no shopping, né? E aí ela chegou para mim e disse, olha, eu sou muito ligada em energia, e eu já li que o câncer, ele aparece quando você cultiva alguma energia negativa dentro de você. Qual foi a energia negativa que você cultivou? Aí aquilo me pegou de surpresa, mas assim, me pegou de surpresa porque não é um pensamento incomum. Eu já tinha pensado isso algumas vezes, quase todos nós pensamos isso. Tá, qual é o sentimento negativo? E a resposta que eu dei a ela foi sincera para ela, mas foi principalmente sincera para mim. Olha, eu não acho que eu tenha cultivado nenhum sentimento negativo. Muito pelo contrário, eu sou muito grata por todo o investimento que eu fiz na minha estabilidade emocional dos últimos anos. Eu não sinto culpa, eu não me sinto culpada. E aquilo começou a martelar na minha cabeça. Por que a gente precisa de culpados? Por que o câncer precisa de um culpado? Por que eu preciso encontrar a causa daquilo? Essa é uma dor desnecessária para o paciente, porque inevitavelmente ele vai pensar, o que é que eu fiz para ter câncer? Eu sou só um instrumento disciplinador para atingir uma outra pessoa? Por que eu estou nessa situação? Por que eu? A culpa é absolutamente desnecessária, é um fardo que ninguém precisa carregar, principalmente o paciente. Racionalizar aquilo na minha cabeça me deu um outro nível de autoaceitação. Eu não aceitava mais só a minha imagem externa. Eu estava pronta para aceitar meu corpo, porque eu não tinha mais necessidade de encontrar respostas para o meu câncer. As perguntas não eram mais importantes. Eu não tinha necessidade de encontrar um culpado e nem de me sentir culpada. E aí, o que aconteceu depois disso, o meu médico sempre tocava no assunto. Olha, vamos fazer um exame genético? Porque você tem um histórico familiar que justifica e tudo. E ele sempre tocava no assunto com muito tato, né, com medo da minha reação. Existe um exame chamado BRCA1, BRCA2, que é o mesmo que a Angelina Jolie fez, deu positivo, ela retirou as mamas preventivamente, e esse exame, ele, se positivo, ele aumenta a possibilidade da pessoa desenvolver células cancerígenas em até 80%. Certo? Eu fiz o exame e deu positivo. Eu tenho uma mutação genética. Sabe qual foi o efeito em mim nisso? Nada. O médico ficou impressionado porque não fazia mais diferença eu ter aquilo. Eu não precisava mais de culpados. Eu estava pronta para aceitar meu corpo, meu metabolismo, minha carga genética. Não me afetou. Isso, inclusive, me permitiu ter mais humor, ter mais tranquilidade em relação ao meu tratamento. O ano foi acabando e eu pensei, que ano bom, que ano produtivo. Foi um ano que eu tive câncer, mas deu tudo tão certo, tão bom, eu não tinha mais com o que me preocupar, o ano já tinha sido ótimo. Mas aí eu fui convidada a participar de um calendário beneficente, e eu fiquei responsável por coletar os depoimentos das mulheres, e aí eu cheguei à última conclusão daquele ano que eu não esperava, e foi muito bem-vinda. Cada uma dessas mulheres tinha encontrado uma forma diferente de vencer o câncer, de vencer a batalha do câncer. Cada uma delas tinha uma forma diferente da minha. Todas eram válidas. E eu percebi que não é a forma de encarar o câncer que faz a diferença. É a forma de encarar a vida. Obrigada.